E aí, pessoal do canal, Dr. Arthur Curtarelli falando. Esse vídeo tem como tema tive trombose, quais os meus riscos? Vou te responder essa pergunta. Antes de começar o vídeo, deixa seu like e comentário aqui embaixo. Antes de você saber quais são os riscos da trombose, é importante você entender duas coisas. Primeiro, que as tromboses não são todas iguais. Elas diferem na localização e na extensão. Claro que existem tromboses mais perigosas e tromboses menos perigosas. A trombose, caso você nunca tenha ouvido falar, nada mais é do que quando o sangue sai do estado líquido para o estado sólido. Ele vira um chouriço e aí ele entope um vaso sanguíneo. A gente tem trombose de artéria e também trombose de veia. A maioria dos pacientes procuram saber sobre trombose quando tem uma trombose de veia, que é, sem sombra de dúvida, a mais comum e ainda mais comum quando acontece na perna. Então o que acontece ali é que o vaso sanguíneo que devolvia o sangue do membro inferior para o centro do corpo, de forma súbita, ele é interrompido. O sangue sai do estado líquido para o estado sólido e todo aquele sangue que está na perna e no pé agora tem dificuldade para retornar. O membro fica inchado, cansado, dolorido, as veias superficiais ficam um pouco mais engurgitadas e isso causa pouco risco para o membro inferior. É muito raro a gente ter um comprometimento da perna por uma trombose venosa. Qual que é o risco então? Se esse trombo que está na perna, ele migra, porque ele está dentro de um cano, dentro da circulação, da perna para o pulmão. E aí a gente tem um êmbolo, quando ele sai da perna para o pulmão. E aí sim você tem um risco, porque ele pode entupir a circulação do pulmão. E aí você vai ter uma dificuldade de troca gasosa. Então este é o grande risco da trombose. Então vamos lá respondendo essa pergunta. Quais são os meus riscos caso eu tenha uma trombose venosa de membro inferior, em específico? Porque a gente tem trombose venosa cerebral, trombose venosa de membro superior, a gente tem as tromboses de vasos abdominais. Mas a pergunta é para as pernas. Quais são os meus riscos? Primeiro, risco local do membro inferior. Pouquíssimo. O que pode acontecer é que a perna não vai cicatrizar a veia de forma adequada. E aí a veia que desempenhava seu papel muito bem de tirar o sangue da perna para o centro do corpo, ela passa a fazer isso de forma parcial. E aí você vai ter uma perna um pouco mais inchada, com um pouco mais de varize para o resto da vida. O nome dessa síndrome é síndrome pós-trombótica, quando a veia que tem o trombo não cicatriza de forma adequada. Isso é ruim, é chato, tem controle, mas não causa nenhum risco de vida. O grande problema é quando o trombo sai da perna para o pulmão. E aí a gente pode ter um tromboembolismo pulmonar ou embolismo pulmonar. E aí o risco é um pouco aumentado. Quando que isso pode acontecer? Quando você não coloca o tratamento de forma adequada. Quando você não faz o tratamento de anticoagulação e meia elástica de forma adequada. Sem sombra de dúvidas, este é o risco maior que você pode ter com uma trombose de perna. E aí vem a seguinte pergunta, né? Quantos por cento eu tenho de chance de isso acontecer comigo? E a resposta é que não tem uma matemática exata para esta pergunta, mas a chance é muito baixa e ela diminui ainda mais se essa trombose for abaixo do joelho, porque as tromboses acima do joelho têm uma chance maior de embolizar para o pulmão. E a chance reduz ainda mais se você começar a fazer seu tratamento de forma precoce, afinando o sangue e utilizando a meia elástica. A gente sabe que passados ali 2, 3 semanas de anticoagulação, esse chouriço adere na parede do vaso e a chance de migração para o pulmão cai de forma absurda, fica ainda mais difícil de acontecer esse tipo de embolização. Por isso que a anticoagulação precoce é a melhor forma de evitar uma complicação pulmonar e o repouso relativo, o que isso significa? Nos primeiros 10, 15 dias, deixar o membro um pouco mais elevado e fazer um pouco mais de repouso, por exemplo, não fazer atividade física, nem de leve nem de moderada intensidade, porque passado 15 dias a chance de embolização é ainda maior. E aí tem uma outra situação que você precisa conhecer, que são os riscos da anticoagulação, que na verdade não são riscos da trombose, mas sim riscos do tratamento da trombose, que é o uso dos anticoagulantes, em especial o Marevan, a varfarina, a rivaroxabana, o xarelto, a pixabana, o Eliquis, são todos remédios que fazem tratamento de trombose, afinando o teu sangue. E por que eu estou te chamando a atenção?
Porque se você tem o sangue mais fino que o meu ou de outras pessoas que não estão utilizando o medicamento, tem uma chance maior de você fazer um hematoma ou um sangramento. Então, se você está utilizando o medicamento para trombose, o risco não é específico da trombose, sim do tratamento, mas você tem que ficar alerta com pancadas na cabeça, cortes e, em especial, cirurgia. Se você está utilizando um desses medicamentos, é sempre importante você falar para o teu médico, olha, eu estou utilizando aqui um remédio que afina o sangue para uma trombose de perna, para que ele possa fazer a adequação. E caso você se machuque, por exemplo, está utilizando o anticoagulante, caiu na rua e bateu a cabeça, você avise para o médico do pronto-socorro que você é usuário de anticoagulante para que ele possa fazer a adequação também. Espero que esse vídeo aqui tenha te tranquilizado um pouco em relação aos riscos da trombose e se você achar que faz sentido, manda para alguém que está em tratamento ou que tem medo de trombose também. Deixa um like e comentário aqui embaixo. Eu te espero nos próximos vídeos do canal.